No coração da Amazônia, há uma cidade que o tempo esqueceu. Um lugar onde a selva engoliu os sonhos de um dos homens mais poderosos do mundo. Esta é a Fordlândia, a cidade fantasma criada por Henry Ford, um império de concreto que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Mas o que levou ao colapso dessa utopia industrial? E por que um dos maiores empreendedores do século XX fracassou tão miseravelmente na selva brasileira? Hoje, vamos desenterrar os segredos por trás desse projeto ambicioso e seu trágico fim. Henry Ford, o homem que revolucionou a indústria automotiva e colocou o mundo sobre rodas, tinha um sonho maior do que qualquer automóvel. No final da década de 1920, Ford voltou seus olhos para a vasta e inexplorada Amazônia. Sua ideia? Criar uma cidade industrial autossustentável no coração da selva, onde milhares de hectares de seringueiras forneceriam a borracha necessária para seus pneus e onde os trabalhadores viveriam de acordo com os valores americanos, longe da decadência moral das grandes cidades. Ele chamou essa cidade de Fordlândia. Era uma utopia industrial, um lugar onde a eficiência e a moralidade americanas transformariam a floresta tropical em um novo centro de produção global. Ford acreditava que podia dobrar a natureza à sua vontade. Mas o que ele encontrou no meio da selva seria algo muito diferente do que ele imaginava. Mas logo que os primeiros trabalhadores chegaram a Fordlândia, a realidade começou a se mostrar bem diferente do sonho. A floresta amazônica, com sua umidade sufocante, calor extremo e fauna perigosa, não era um ambiente fácil de domar. Ford acreditava que poderia replicar o modelo das suas fábricas em Detroit, onde tudo funcionava como uma máquina bem ajustada. Mas a Amazônia não seguia as mesmas regras. O solo, embora fértil, era difícil de manejar, e as seringueiras, plantadas em monocultura, começaram a sofrer com doenças que se espalhavam rapidamente, como o fungo mal das folhas. Além dos desafios físicos, havia um profundo choque cultural. As rígidas regras impostas por Ford, que incluíam a proibição de álcool, danças e outras formas de entretenimento, entraram em conflito direto com as tradições e expectativas dos trabalhadores brasileiros. Eles se viram forçados a adotar uma vida e hábitos que não faziam sentido no meio da selva. A alimentação, baseada em padrões americanos, era apenas um dos problemas. O feijão e o arroz, básicos na dieta brasileira, foram substituídos por enlatados e pães brancos, aumentando ainda mais a insatisfação e a sensação de desconexão dos trabalhadores com o projeto. Conforme os meses se transformavam em anos, a insatisfação crescia, alimentada pelas condições extremas, pelas doenças e pelo desrespeito cultural. A frustração finalmente chegou ao limite em 1930. Trabalhadores exaustos e enfurecidos se revoltaram contra a administração americana. Não aguentavam mais a comida enlatada, as regras absurdas e a falta de respeito às suas tradições. Em uma noite caótica, a rebelião explodiu. Os trabalhadores, armados com ferramentas e o puro desespero, destruíram o refeitório que tanto desprezavam, forçando os supervisores americanos a fugirem para a selva, buscando refúgio em barcos no rio Tapajós. Com a cidade à beira do colapso, muitos trabalhadores começaram a partir. A promessa de uma vida melhor, de prosperidade e modernidade, se transformou em desilusão. Fordlândia se esvaziou
e os poucos que permaneceram foram deixados para enfrentar a natureza implacável sozinhos. Enquanto a floresta retomava o que era seu, o fracasso de Fordlândia se tornava cada vez mais evidente. O projeto, que havia consumido milhões de dólares e incontáveis vidas, foi oficialmente abandonado em 1934. Ford nunca chegou a pisar na cidade que carregava seu nome, e seu sonho de dominar a Amazônia terminou em ruínas. Hoje, quase um século após sua fundação, a Fordlândia ainda existe, mas de uma forma bem diferente daquela que Henry Ford imaginou. A cidade é um lugar onde a vida continua, mesmo que de maneira modesta. As escolas e igrejas funcionam em prédios construídos por Ford, e as ruínas industriais servem de abrigo para novas gerações que cresceram ouvindo as histórias de uma cidade que um dia prometeu ser o centro de uma revolução industrial na selva. Fordlândia, a cidade onde a selva venceu o aço, mas onde a vida ainda encontra um jeito de florescer.